E aí, amigos do canal, tudo bem com vocês? Aterramento pode explodir o seu inversor? Quando você vai fazer o aterramento aí na carcaça dos seus inversores off-grid, esse aterramento corre o risco de danificar suas máquinas, de explodir? Vamos trazer essa questão porque um amigo inscrito no canal desse Tarcísio, na hora estava montando o meu inversor reliable e fui fazer o aterramento. Quando eu fiz o aterramento, pouco tempo depois o meu inversor explodiu. E eu acho que foi o aterramento. Por que isso será que ocorreu no meu inversor off-grid? Para responder a dúvida do amigo quanto ao inversor reliable, nós vamos mostrar para vocês aqui algumas coisas importantes, algumas peculiaridades desse inversor e de outros. Além de fazer os testes que a gente vai mostrar aqui, eu vou mostrar também os testes de alguns outros inversores para vocês verificarem o que acontece. Para isso, vou logo antecipar o que foi que a gente fez aqui. Puxei esse fio aqui direto da barra de aterramento do nosso sistema de energia solar. Essa barra tem alguns aterramentos já ligados aqui ao sistema, mas eu puxei um fio direto da barra de aterramento e eu vou passar primeiro por proteção nesse disjuntor aqui de energia alternada, disjuntor pequeno, de corrente pequena, 6 amperes, apenas para servir de proteção e caso venha a explodir alguma coisa aqui, não causar um acidente mais grave. Vamos aqui arriscar nossos equipamentos para tirar a dúvida do nosso amigo inscrito e te mostrar algo bem interessante. Mas antes de partir para essa experiência prática, tanto no Reliable, lhe mostrando aí algumas questões sobre esse aterramento, vamos também lhe mostrar referente a outros inversores e ver se o comportamento é o mesmo. Então, como eu te disse, mas antes, te peço, se inscreve no canal, ativa o... Cadê o bichinho? Sininho aí, para receber as notificações quando o vídeo subir, participar do salve com a galera e gostando da galeria de videoaulas aqui no canal. Videoaulas gratuitas, não vendemos cursinho. Se vocês quiserem, depois Tarcísio, eu quero comprar o cursinho. Vou montar um cursinho para quem quer gastar dinheiro aí. Mas não vendemos cursinho. Conhecimento gratuito. Então, gostou aí das videoaulas? Taca o like, taca o like. Vamos aí ver a experiência na prática do que pode ter ocorrido e se vai ocorrer a mesma coisa. Se a gente vai ter alguma explosão aqui do inversor quanto a essa questão do aterramento. Apertadinho aqui na tela para tentar mostrar para vocês aqui o disto. Olha aqui, inclusive esse bicho tem um sensor, ele só acende quando está escuro. Devia ter um botãozinho diferente. Mas vamos lá. Vamos apresentar primeiro aqui como é a saída desse inversor em específico, do reliable. Depois a gente mostra os outros. Mas esse caso aqui, que foi o caso da explosão do amigo, que ele ligou o aterramento no inversor, na carcaça do inversor, e após ele disse que pouco momento depois ele explodiu, vamos aqui compartilhar algumas informações com vocês. Ele tem, além da saída da tomada comum universal, ele tem a saída através desses bornes aqui. E já me perguntaram, Tarcísio, como é que funciona essa saída? Se ele é 127 ou 220 volts, porque tem 3 saídas. Vejam, pessoal. Se você for aferir aqui a tensão na saída do reliable, deixa eu acender aqui. Não caia não, vou ter que prender você aqui. Tem até essa tampinha de acrílico, ó, que é uma proteção que tem aqui. A gente removeu para ter acesso mais fácil os bornes e vai ficar aqui de sustentação desse multímetro. Vamos lá, vamos medir aqui a tensão de saída entre o terminal aqui, entre não sei nem se eu estou cobrindo aí vocês, vou tentar me afastar para falar. Entre o vermelho e o preto, você vê que tem a... Cadê? É aqui, tá assim, vamos botar aqui. Entre o vermelho e o preto, você tem a saída. Deixa eu olhar. Ah, como é que eu vou medir a tensão AC na escala de corrente contínua? Vamos mudar para a escala certa. Vamos lá. Vamos medir aqui, ó. Escala alternada. Vamos medir a tensão de saída entre o terminal vermelho e o preto. E você vê a tensão de saída aí do reliable, 121 volts, porque meu modelo é 127. Esse pino do meio aqui, que muitas pessoas perguntaram, eu posso comprar o de 220 e utilizar 110, porque, veja, se eu medir entre esse fio amarelo e essa saída vermelha aqui, nós temos, quanto aqui? 62,5, quase metade da tensão. Aí muitos perguntaram, então se eu comprar o 220, eu posso usar do meio para uma das pontas e vai dar metade, vai dar, no caso, 110 volts naquele inversor 220, porque se você medir do amarelo para o vermelho, veja,
dá 62 e do amarelo para o preto 58. Mais ou menos a metade aí, um pouco dividido. A pergunta foi dele: eu posso utilizar o 220 e usar uma saída do meio e a outra saída para ligar 110? Não pode. E apesar de estar dando uma DDP, que é uma diferença de potencial, aí de volts, medida em volts, entre um e outro, ele não está ligado diretamente aí na bobina de saída. Ele está energizado, pois faz parte aí do circuito de saída chaveado desse inversor, mas ele não fornece aí uma tensão concorrente para funcionamento de aparelhos. Você pode até danificar se ficar ligando cargas entre esses terminais. Você vai ver já já. Então, no 220 não poderia utilizar. Também no 127 não posso utilizar essa tensão de alimentação. Principalmente porque esse pino está interligado através de um fio a um parafusozinho aqui atrás do reliable de aterramento. Então, ou você pode conectar seu aterramento aqui no central ou nesse parafusinho aqui. Eu vou colocar aqui na escala de continuidade do multímetro. Vamos lá. Continuidade. Onde, se tiver um curto-circuito, um fio, com a conexão aí entre as pontas, ele vai apitar, vai mostrar aí a resistência 0 ohms. Então, se for interligado esse fio, ou se tiver um curto entre esse amarelo e o pino de aterramento aqui atrás, é para ele apitar. Vamos conectar aqui o pino e a saída aqui amarela. Veja que ele está com 0 ohms. Ele está ligando o amarelo diretamente aqui na saída de aterramento do inversor. Agora a questão específica é que, pronto, Tarcísio, como é que pode? Eu estou aqui com a saída do aterramento. Agora vamos ver o teste, outro teste. Tem tensão, diferença de potencial entre o amarelinho e a carcaça? Vamos medir aqui, vamos botar aqui na escala de 60 volts. 60, rapaz, aqui. E vamos medir se tem diferença de potencial tensão entre aqui a própria carcaça, vou até colocar aqui nesse parafuso, e o pino de aterramento. Está dando 1 volt, praticamente só por indução elétrica aqui. Vamos aqui entre o pino, acho que eu estou cobrindo aí, e entre o pino e o terra, 0 volts. Não tem tensão entre o pino aqui de aterramento e a parte amarela, e entre a parte amarela aqui, que seria o aterramento do conector, e a carcaça do reliable tem 1 volt de diferença. Agora vamos fazer o seguinte teste. Vamos medir a diferença de potencial do aterramento do inversor, do aterramento para a saída, as fases dele, a gente já viu que tem tensão, que tem diferença de potencial entre o aterramento do inversor e um lado. Vou botar aqui mais tensão, alternada, tá? Entre a saída do aterramento e uma das saídas das fases, a gente viu que tem diferença de potencial. Tem mais de 60, vamos botar em 600. E um lado é 62, aí a escala foge. 62. E, repetindo o teste, do aterramento para a carcaça, na alternada, 3 volts. Do aterramento do borne para o aterramento de pino, nada, é praticamente um curto, é um fio ligado do amarelo até aqui. Vamos medir agora da carcaça do aparelho para o aterramento da rede, nosso aterramento aqui do sistema de energia solar. Para isso, vamos ligar o disjuntor e vamos ver entre o aterramento do sistema de energia solar, do barramento, e entre o pino terra do inversor. Nós temos aí apenas 5, 6 volts de diferença de potencial. Será que esses 5, 6 volts é suficiente para causar um dano no nosso inversor? Vamos agora testar. Pedir a Deus que não seja. E antes de fazer isso, desliguei todas as cargas do inversor. O inversor está energizado, mas todas as cargas estão desligadas. E vamos ligar e ver se essa tensão aqui... Não fiz esse teste, vou fazer com vocês. Se queimar, vou ter que botar um inversorzinho reserva. O disjuntor estava desligado. Eu desliguei agora, liguei, está on. E vamos ver se ele vai danificar aqui o inversor. Veja, fiz a conexão aqui, não ocorreu nenhum problema.
do aterramento direto aqui. Veja, a chave está no ON. E também aqui atrás, no parafuso de aterramento. Por que não ocorreu nenhum dano? Porque a diferença de potencial é mínima, são 5 volts entre o aterramento da carcaça e o aterramento das barras de aterramento do nosso sistema de energia solar. Se você verificasse que entre o seu fio de aterramento e a carcaça do inversor tivesse alguma diferença de potencial grande, aí era um risco. Aí tinha que averiguar se tinha algum problema. Então, provavelmente, teve algum vazamento de tensão aí, algum fiozinho que estava, provavelmente, da placa, ou alguma coisa aí, ou na viagem que soltou, que deu esse vazamento que provocou essa explosão. Porque, naturalmente, o aterramento não é para explodir o seu inversor, é para proteger aí de vazamento de corrente. Agora, o que achei interessante foi diferença de potencial entre a carcaça e uma das fases da saída do inversor. Você ter na carcaça, tá aqui direto no parafuso, uma diferença de potencial da carcaça para uma fase 40, para outra 60. Deixa eu olhar aqui. É isso mesmo, vamos lá. Você pegar aqui, ó, na carcaça, estou cobrindo aí fica difícil para vocês enxergarem. A posição da câmera não tá legal, sozinho. Da carcaça para uma das fases, ó, 40 volts, para outra 45, é o que eu achei interessante e vamos verificar em outros inversores se esse comportamento é o mesmo, se existe essa diferença de potencial das fases para a carcaça. Pronto, pessoal, vamos agora verificar em mais dois inversores off-grid se há essa diferença de potencial entre uma das fases de saída e as carcaças, sobre esse problema do aterramento. Vamos conferir a tensão aqui primeiro. A gente alimentou com nossa superfonte de 28 volts, esse inversor de 3.000 watts. Vamos ligar ele aqui. Ligado, vamos esperar estabilizar a tensão. Vamos aferir aqui a tensão de saída já. Escala 600 volts corrente AC, dando aí 225 volts na saída. Vamos deixar uma terminal na fase e vamos medir aqui a carcaça. Vamos acender aqui a luzinha. Acende não? Tá acendendo mais não? Cadê meu sensorzinho aqui? Fechei para isso. Vamos medir aí uma fase, pode ser qualquer uma, e a outra aqui, o aterramento. Temos aí 160 volts AC entre a carcaça e uma das fases. Aqui o parafuso é porque você consegue acessar, tem que raspar um pouquinho para conseguir acessar o metal. Mas é interessante essa diferença de potencial entre a carcaça e uma das fases. Vamos medir agora da outra fase para aqui, para o parafuso. 40, foi um pouquinho mais baixo. Nesse inversor 220, uma das fases é bem mais alta em referência à carcaça do que a outra. Uma dando pico de 42 volts no parafuso, 45. E a outra fase chegou aí a casa dos 170 volts. E eu cobrindo aqui o visor do multímetro. Vamos conferir de novo. Uma fase chegando aos 170. Quando eu toco tem diferença, tem que eu estou pisando no chão. 170 sem tocar. E a outra 45. Bem interessante nesse 220 volts. Vamos desligar ele e vamos medir esse mesmo vazamento. Não, vamos desligar não. Vamos puxar aí o fio terra e ver a diferença de tensão da carcaça para o aterramento. Chegamos com o nosso aterramento, todo mundo querendo ver meus inversores explodir, né, pessoal? Tô ligado aí, vamos lá. Disjuntor tá off, vamos ligar. Vamos medir aí do aterramento para a carcaça, a diferença de potencial. Olha, já deu 20, 50, 60, chegou a 58 volts de diferença entre o aterramento das barras e a carcaça desse inversor 220. Esse aqui já está dando medo fazer um aterramento direto na carcaça. Oi?
Não tá brincadeira. Vamos farrejar o teste nele. Eu acho que dessa vez não vai dar bom. Mas antes de vocês verem se vai estourar aí esse inversor, porque está dando a diferença de potencial entre a barra de aterramento e a carcaça do inversor de mais de 40 volts, vamos testar logo o outro. Sei que vocês querem ver o pipoca aí do meu inversorzinho 220, mas segura mais um pouquinho, deixa eu prender aqui. Vamos olhar se o multímetro analógico também consegue verificar essa diferença aí de potencial. Deixa eu pegar um pezinho aqui para prender o nosso aterramento. Pronto, assim ficou ok. Vou tentar aqui colocar de ladinho nosso multímetro de precisão aí. Vamos lá, analógico. Vamos ver se ele consegue detectar essa tensão aí entre carcaça e saída dos bornes da tomada. Vamos lá, botar aqui em AC 250 volts, um pino, uma ponta de prova na saída AC e a outra no parafuso. Veja, chegando aí nos 50 volts. 50. Vamos aqui botar na escala de 50 volts. Oi. Ou seja, tem sim também detectado aí nos voltímetros analógicos. Ó. Já na escala 250. Chegando aí aos 50 volts na escala 250. Vamos agora para outra fase e vamos medir. Na outra fase, foi como no digital. Você vê que fica aí variando. Na verdade, como vocês sabem, não tem neutro na saída dos inversores. Uma fase fica alternando aqui entre um e um lado e outro. Então você fica aí uma fase com um lado maior do que o outro, sempre alternando, aí passando de 200 volts entre a carcaça e uma das fases. E eu acho que vai dar BO, viu? Vamos testar agora esse aqui do modelo 110 volts para ver. Vamos só desligar ele primeiro. Vamos ligar o outro aqui, modelo entrada 24 volts, saída 110. Já desliguei já. Vamos aqui plugar nossa fonte de 28 volts. Negativo no negativo, positivo no positivo. Vamos ligar o inversor. Vamos aferir a tensão tanto no analógico quanto no digital. Vamos lá. No digital, nosso inversorzinho 127 volts está dando 120 volts. Vamos olhar a diferença de potencial entre a carcaça, o parafusozinho aqui, e uma das fases. Uma das fases dando diferença de 80 volts para a carcaça, até picos de 80 volts, e a outra 77. Ou seja, todos os inversores conseguem ter diferença de potencial entre uma das fases e a carcaça. Vamos ver aqui no analógico esse modelo 127, se ele também consegue detectar essa fuga aí para a carcaça. Já vi que consegue sim, a tensão fica aí mudando, subindo, chegando ali a casa dos 80 volts. E agora vamos fazer mais um teste, que é a diferença de potencial, que a gente vai saber se causa dano ou não, que é entre o aterramento e a carcaça. Esse aqui é o principal. Brincadeiras à parte, o que causa explosão seria a diferença de potencial entre a barra de aterramento e a carcaça aí do seu inversor. Esse tá ligado? Então vamos medir em referência ao 110. Temos uma diferença de potencial aí ainda relativamente alta no inversor de 110 volts. No reliable a diferença foi de 5 volts. Nesse aqui, no Jinx, chegou a 15 volts de diferença de potencial entre o aterramento. Opa, será que foi
A conexão não estava boa, agora deu até mais. Vamos apertar aqui. E no parafuso também. Ó, agora apareceu 40 volts entre o aterramento e a carcaça. Entre o aterramento e a uma das saídas das fases, vamos ver aqui. Chega a dar praticamente a tensão de saída, 115 volts. Então, vamos medir agora no 220, vamos desligar. Não, vamos logo testar se vai ter potencial de queimar esse inversor ou não. Vamos logo para a curiosidade de vocês. Vocês querem ver o bichinho papocando, como diz. Disjuntor ligado. Vamos meter o aterramento aqui na carcaça do jeans e vamos ver se essa diferença de tensão zera. Vamos lá. Vamos colocar aqui no disjuntor, que fica mais fácil para a gente acompanhar. Um está no terra, o outro está entre a carcaça com o disjuntor aberto, dando 43 volts. Quando eu desligar, ou quando eu ligar o disjuntor aqui, a tendência é zerar e vamos ver se queima ou não. Inversor ligado, a diferença de potencial foi zerada, porque a gente fechou o disjuntor, mas não danificou o inversor. Vamos desligar o disjuntor. Desligou o disjuntor, voltou a ter diferença de potencial, ou seja, o aterramento ele zerou o potencial aí entre a carcaça e o terra, lhe livrando aí de um possível choque se você tivesse descalço e tocasse na carcaça. Quando você aterra a carcaça, você unificou o potencial de zero do aterramento no inversor e não explodiu o inversor. Agora vamos ver no 220, que a história aí pode ser outra. Desligando o inversor, realimentando o 220, ligando o inversor 220. Vamos conferir a tensão de saída nesse inversor 220 volts. Temos 224 na saída desse inversor. Deixa eu ligar o disjuntor. On. Temos 55 volts chegando aí entre o aterramento e a carcaça do inversor. 57, 58. E vamos fazer a mesma experiência. Vamos desligar o disjuntor, medir aqui a diferença de potencial entre o terra e o inversor com o disjuntor desligado. E vamos ligar o disjuntor. Deixa eu afastar aqui, não recortar vocês. Dando 55 volts de diferença de potencial com o disjuntor desligado. E vamos ligar o disjuntor do aterramento e ver se pipoca. Não estourou. E ele zerou a diferença de potencial entre a carcaça do inversor e o aterramento. Na verdade, lhe protegendo de uma descarga, de um vazamento aí de corrente. Então, vocês viram, existem diferenças de potencial nos inversores entre as fases e a carcaça, entre a carcaça e o terra, e para proteger a gente de estar de pé descalço às vezes, não é para estar de pé descalço e botar a mão em equipamento nunca, mas se a gente botar a mão no inversor descalço, entre a gente e o terra, vai ter uma diferença de potencial que vai passar pelo nosso corpo e buscar o terra. Se a gente aterrar a carcaça do inversor, a diferença de potencial da carcaça para o terra vai estar zerado e a gente não corre esse risco, pelo menos em tese, se tiver tudo ok. Espero que tenham gostado aí do teste e o amigo deve ter tido algum outro probleminha que causou essa explosão do seu inversor e não o aterramento em si.